Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar tendo esses papos incríveis esse primeiro semestre de 2023. Lembrando que se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá uma força pra gente, coloca lá 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar em mais lugares e mais ouvidos. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo iOS ou por qualquer plataforma, favorita também da mesma forma, é gratuito e ajuda bastante o podcast Rabiscos a se manter de pé aí nesses 5 anos de estrada e de luta. Lembrando que aqui no link da descrição, quem quiser comprar o meu livro, Depois que as Luzes se Apagam, que saiu pela editora Nós, está aí à disposição para vocês. Quem quiser trocar ideia, quem quiser falar sobre ele também, eu estou tentando lembrar de falar dele todo começo de episódio para fazer o meu merchan particular aqui para vocês. Quem quiser ouvir o episódio, quem está chegando nesse episódio de agora, mas quiser ouvir os episódios passados, está muito legal. O Rabiscos passado, a gente falou com a Bianca Monteiro Garcia, que a gente falou sobre luto, ela que lançou o seu livro novo de poesia. Tá muito legal o papo, a Bianca abriu seu coração, falou de coisas muito próprias, muito particulares aqui pra gente. Eu tô feliz que a Flip desse ano divulgou que a escritora homenageada é a Pagu, a Patrícia Galvão. Será a 21ª edição da Festa Literária, que vai rolar entre os dias 22 e 26 de novembro. A Fernanda Bastos, que é uma das curadoras da Flip, falou que homenagear a Pagu é jogar a luz numa autora que olhou para os problemas do país e criou uma estética para enfrentar a misoginia, o racismo, e o que nos permite aí pensar num Brasil possível a ser construído. A Flip, então, vem inovando aí com esse colégio curatorial, né? Vários curadores, desde aquela polêmica que rolou com a Elizabeth Bishop, que tiveram uma série de discussões, aí a Flip se reorganizou e está trazendo nomes aí bem bacanas para homenagem e com temas bem centrais também. Bom, vamos ao papo. O saudoso e grande escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa, um dos grandes nomes da literatura policial, diz que a novela policial fica muito mais rica quando perde um pouco dessa sua coisa cerebral, dessa sua característica cartesiana. Ele fala que não agradaria nunca fazer um romance policial cartesianamente. Cartesianamente, a gente faz filosofia racionalista. Esse racionalismo em um romance policial deixa de fora o que para mim é essencial, o enigma da morte. É com esse pensamento aí do Luiz Alfredo Garcia Rosa, é nessa ideia que quero começar o papo com o meu convidado, que é um escritor que eu admiro muito, autor de livros incríveis como Elvis e Madonna, A Comédia Mundana, autor do livro Quatro Velhos, que o meu querido amigo Wilson Gorge, da Penalux, me mandou. Biagione, que está lançando seu livro O Crime no Edifício Diallo, a trama que acompanha aí um homem negro, gay, rico e sofisticado, que se muda para um edifício de alto padrão, desestabilizando aí a suposta ordem local do prédio. E, na sequência, um crime e mais outro levantam suspeitas aí que podem ter raízes em esferas sobrenaturais e só você lendo para saber. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer enorme estar falando contigo. Oi, Tadeu, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite para falar aqui no Rabiscos. É uma grande satisfação estar falando contigo. Obrigado, cara. Para quem está chegando e não conhece muito o gênero policial, é o Giallo, né, que é um gênero literário e cinematográfico italiano, né, de romance policial, que significa amarelo, né, em italiano. A capa do seu livro com essa cor amarela, com esse nome, O Crime no Edifício Giallo. Eu queria começar o nosso papo que você contasse um pouco dessa paixão e essa escolha do gênero. Bom, Tadeu, eu sempre gostei de diálogos, de filmes diálogos, mesmo antes de saber que eles se chamavam diálogo, que havia uma categoria de, de filmes, né, chamada diálogo. Então eu assisti assim nos anos 80, filmes italianos que passavam na televisão de madrugada, filmes B, que eram diálogo e eu nem sabia, né? Aí depois, quando começou nos anos 90 a febre das videolocadoras, tinha muitos filmes italianos B também, e a gente não sabia que aquilo era diálogo, né? Filmes de suspense, policiais meio toscos, assim.
meio toscos nas interpretações, eram dublados em italiano, eram falados em várias línguas e tinha uma dublagem, podia ser em italiano, podia ser em inglês. E aí depois eu comecei a identificar características nesses filmes e depois eu fiquei sabendo que era realmente um gênero, né? Que é um gênero italiano do final dos anos, no começo dos anos 60 e que vai até meados dos anos 80. Depois tem umas tentativas aí de ressuscitar os diálogos e tal, mas o período de maior intensidade, dos maiores clássicos do giallo, possivelmente começo dos anos 80, final dos anos 70, e muito que bem. E aí, durante a pandemia, eu estava em casa, entediado, né? Aquela coisa, todo mundo achando que ia morrer, aquela depressão, né? E aí eu tive a grande ideia de assistir alguns filmes de giallo e mostrar alguns deles para minha mulher. Minha mulher é psicanalista. E aí ela começou a ver esses filmes e começou a apontar algumas coisas, né? As vítimas eram sempre mulheres, era sempre permeado por um certo machismo, né? Tinha uma coisa sempre misógina na história e tal. E aí, como eu estava entediado e eu falei, eu já tinha meio decidido que não ia mais escrever, principalmente literatura policial, estava meio nessa do Garcia Rosa, já fiz a minha parte aqui, eu quero explorar outras possibilidades, né? Vivia um momento terrível no país, né? Com esse fascismo tropical que estava se instalando, e eu achei que o viés talvez um tanto fascista dos filmes de Alo podiam servir de tema para uma analogia, para uma metáfora do que a gente via no Brasil na ocasião, né? E aí me veio a ideia do Crime no Edifício Diallo, que é um edifício onde moram brancos, héteros, bem-sucedidos, meritocratas, e que acham que as coisas têm que ser do jeito deles. Eles têm amantes, eles defendem a Bíblia. Um negro, gay, rico, bem-sucedido, sofisticado, se muda para esse edifício e aí desestabiliza essa ordem, né, no edifício, porque não se enquadra no que aqueles moradores esperam. E aí essa foi a brincadeira de fazer, de transformar esse edifício numa espécie de microcosmo do Brasil daquele momento, né? Aí eu achei que eu tinha uma base sólida para desenvolver um romance, mais uma vez, policial. É interessante essa alusão do prédio ao Brasil, né? Porque nós saímos de um governo completamente fascista, de ideais fascistas, né? Homofóbico. Ontem mesmo teve um pastor aí bem influente no mundo evangélico, André Valadão, falando coisas absurdas de matar gays, né? E por mais que ele se defenda, falando que não foi bem assim, não foi isso que eu disse, que é como sempre os fascistas fazem, a gente tem um escracho à comunidade LGBTQIA+, né? A gente tem que estão morrendo ainda, que estão passando por uma série de problemas e parece que quando a gente vai dar um respiro, as coisas se atropelam, as coisas voltam a acontecer com uma certa agressividade, né? E quando eu vi que a sua história se passa, de repente, um negro gay rico aparece e morre, né, dentro de uma história, a sensação que eu tenho é de que não tem como desvincular mesmo da política, né, o seu romance, né? O seu livro, ele é um livro político, acima de tudo e sobretudo também, né? Olha, Tadeu, eu acho que o artista não tem nenhuma obrigação, né, de fazer nada, de ter no subtexto da sua obra, qualquer ela que seja, nenhuma obrigação moral e né, nenhuma transmissão de nenhum tipo de conceito, nem nada disso. Mas, assim, desde o primeiro momento, desde o meu primeiro livro, e isso está muito entranhado na minha pessoa, né? Eu venho do jornalismo diário, de televisão, uma coisa hard news, uma coisa muito rápida, e eu vi muita miséria, muito sofrimento nesses 30 anos de jornalismo. Durante um pequeno período, eu cobri polícia, é uma coisa deprimente, é uma coisa muito
muito impactante, né? E eu comecei na literatura tardiamente, né? Eu começo com 34 anos, e aí eu já quis escrever aquele livro que eu escrevi para meio que desnudar a hipocrisia de uma sociedade dita homogênea, né? Onde todo mundo é muito parecido e todo mundo quer as mesmas coisas e persegue os mesmos ideais e tal. E desvelado o véu da mentira, a gente sabe que são todos, ou pelo menos uma grande maioria, filhos da puta, né? Então, o meu primeiro livro já tinha os livros que formam a comédia mundana, né? São três romances policiais que mostram um pouco das relações pernósticas que existem entre polícia, os empresários, a imprensa, né, numa cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. E aí, a partir disso, todos os meus livros eu sempre quero mostrar algum tipo de hipocrisia ou mostrar algum tipo de situação que muitas vezes é encarada, talvez pela maioria das pessoas, é encarada como com um certo olhar de preconceito. Essa é a ideia, por exemplo, por trás de Quatro Velhos, que são dois casais de idosos que decidem dar um foda-se, talvez, para as aparências e para o que as outras pessoas pensam, e sentar na mesinha do boteco, na calçada, com um monte de jovens em volta e comer o frango a passarinho com a mão. E ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, assim, a minha literatura ela é permeada dessa transmissão de algum tipo de viés iconoclasta e, ao mesmo tempo, transmitindo algum tipo de lição. Eu não sou ninguém para dar lição para ninguém, né? Mas talvez para fazer as pessoas refletirem um pouco. Isso também pode ser reflexo das minhas filhas, né? De eu querer também transmitir um pouco para as minhas filhas desse olhar, né? E eu tenho duas filhas, duas enteadas e duas netas, todas mulheres, né? Então, eu sempre tenho uma ideia também de que no futuro elas estarão aí lendo meus livros. Quando se entra em determinadas pautas, você assume determinado alvo, né? De crítica, de discussão, de aprofundamento social, de aprofundamento de personagem. E a literatura passa por isso. Muito se fala hoje em rodas literárias e mesas literárias sobre o que se pode ser dito, o que não pode ser dito, a gente tem liberdade para onde que a gente vai. Quando você cria um personagem com minoria, tem que ter uma preocupação com isso, não precisa. O que você pensa sobre isso? Falam muito sobre o tal lugar de fala, né? Mas eu não sei, cara. Eu penso que o bom escritor, né? Ele tem naturalmente uma sensibilidade para erguer o seu personagem e dar para ele as características, né? Que ele precisa e fazer ele ser um personagem interessante e transitar naquele universo que está sendo proposto. Então, vai muito da capacidade e da sensibilidade e do fato do escritor, o Robert McKee, que é o grande papa dos roteiristas americanos, né? Ele fala que escrever é para adultos. Essa fala dele não quer dizer que nenhum criança, adolescente, pré-adolescente pode escrever, todo mundo pode escrever. Mas quando ele fala que escrever é para adultos, é que a, 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 talvez a literatura realmente relevante e que tenha substância, né, seja escrita por pessoas que já têm uma certa história, já têm uma certa vivência, já sabe como funciona o mundo, já conhece, sabe como funcionam os relacionamentos, já tem um conhecimento mais intrínseco do viver, do existir, né, nesse mundo sem Deus. Então, eu não tenho cuidados com a cartilha ideológica X ou Y, né? Mas eu tenho eu tenho um carinho e um cuidado com os meus personagens. E quanto mais frágeis eles são, mais cuidado eu tenho. Quanto mais frágeis socialmente eles são, mais cuidado eu tenho.
Eu acho que essa que é, eu acho que essa que é a visão que o escritor tem que ter. Quando você escreve um romance policial que tem mortes, eu também advogo na área criminal, né? Eu sou advogado e eu frequento delegacias, eu frequento ambientes que envolvem crimes também, né? E mortes. A escritora inglesa P.D. James, que é uma das minhas favoritas, eu gosto muito dela, ela diz que todos nós sofremos de uma doença progressiva e incurada que nós chamamos de vida. Eu queria que você falasse um pouco da vida do personagem Carlo enquanto ele esteve no edifício, um pouco, já entrando um pouco na história do seu livro e o quão caro foi a vida para ele ali. Essa frase é muito boa, né? O Milor Fernandes tem uma frase parecida, né? Que agora eu não vou me lembrar, mas é algo assim: a vida é sexualmente transmissível, é uma doença sexualmente É, acho que é transmissível, né? isso mesmo. Agora, esse personagem, ele é meio como se fosse o desestabilizador da fauna local ali desse prédio, né? Aparentemente tudo funciona muito bem ali. E quando ele era um assistente e amante de um grande artista plástico que morre de Covid, e ele acaba assumindo o espólio desse artista, ele acaba sendo o curador e o detentor dos direitos das obras desse artista chamado Vono. Mas ele não quer ser um artista, ele é sofisticado, ele vende os quadros, ele é bom de negócio, ele é um negociante de arte, e ele ganha dinheiro, ele tem muito dinheiro, ele consegue comprar um apartamento no edifício onde moram os melhores advogados, inclusive, lá da cidade, os melhores médicos, alguns pastores religiosos evangélicos, e ele consegue. E quando ele entra, ele acha que ele é dono daquele espaço. E ele não percebe que existe esse espaço, tem espaços comuns dentro de um prédio, assim como na sociedade existem espaços comuns, né? E ele começa a dar algumas festas. E, na verdade, o que mais desestabiliza o prédio são essas festas, porque as pessoas começam a imaginar o que acontece nessas festas, a gente nem sabe direito o que acontece nessas festas, a imaginar que tem orgias, pessoas estranhas, travestis, e começa a desestabilizar. O psicológico das pessoas é que começa. Tanto que a gente conhece o que acontece dentro de uma festa numa única ocasião em que uma pessoa penetra a festa, né? A penetra da festa, e aí ela fala que achou tudo muito natural, era uma festa comum, as pessoas conversavam, a música estava alta, algumas se beijavam ali e aqui, mas não tinha nenhuma orgia, não tinha nada demais. Então, o mais louco do preconceito não é o que as pessoas fazem em quatro paredes, entre quatro paredes, né? O mais louco do preconceito é a viagem que o preconceituoso faz dentro da sua própria cabeça. E isso tem muito a ver com recalque, isso tem muito a ver com frustração sexual, isso tem muito a ver com a falta da pessoa fazer uma análise, uma psicanálise, uma autoanálise, né? E saber que ela não tem nada a ver com a vida do outro. O quanto te envolve, enquanto escritor, ser casado com uma psicanalista, né? Ela me ajuda um pouco nessas questões aí. Alguns livros também me empresta e eu gosto. Eu sempre li Freud, por exemplo, né? Sempre gostei de. Ela é lacaniana, de chave lacaniana, mas ela me ajuda em umas coisas assim, me ajudou bastante aí no Crime no Edifício Diallo. Deve ser um bom suporte para você. Cara, quero falar É, outra coisa que acompanha o livro, que eu gostei muito, que é a trilha musical que acompanha o livro, né? O pessoal de casa não viu o livro, mas quem não viu, né? Através de QR codes, o leitor tem uma experiência sensorial enquanto lê a obra, né? Você teve uma pessoa que te ajudou aí nas trilhas, né, compostas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as faixas também, como que você criou, quem são as pessoas por trás disso e como que funciona isso, porque, cara, sensacional, sem palavras para é. isso, muito bom. É uma das coisas mais legais dos filmes Diallo são as trilhas sonoras, né, cara? Que as trilhas sonoras dos filmes, elas são muito loucas, né?
Talvez o principal compositor dos diálogos seja o Ennio Morricone, que começou nos diálogos, depois foi fazer filme de faroeste com o Sérgio Leone, ficou famosíssimo, foi para América, foi trabalhar com o Tarantino e, né? Mas ele começou nos diálogos. Então, nos diálogos ele estava no começo, ele podia experimentar, os diretores gostavam dele, e ele era muito foda, então ele trabalhava com coisas muito legais, assim, com assovios, com barulhos, com porta batendo. Tem um documentário ótimo sobre o Morricone por aí, que é bem legal. E também tem o Goblin, que é a banda que o Dario Argento meio que montou para fazer as trilhas dos diálogos dele, Dario Argento, Pino Donaggio, tem um monte de compositores, eles tinham uma briga, os compositores, para ver quem fazia a trilha sonora mais louca, né? Mais esfuziante, mais fora da caixinha. E aí, enquanto eu estava escrevendo esse livro, depois já na fase de revisão, de primeira revisão, leitores beta e tal, eu falei, putz, é uma pena que não tenha a trilha sonora esse livro, né? Tem algumas cenas que teria uma ajuda na cena se tivesse uma música. E aí eu falei, mas colocar um CD dentro do livro é uma coisa que já foi, ninguém mais ouve CD, né? Ninguém tem mais nem aparelho de Nem o CD. tocador, né? É verdade. E eu queria uma trilha sonora original. Encontrei esse maluco que assina como Código Americana, ele é de Limeira. A gente tem alguns amigos em comum, mas nem nos conhecíamos. E aí eu entrei no YouTube dele, vi umas músicas que ele faz com sintetizador, com bem o equipamento mesmo que o pessoal fazia lá, as trilhas nos anos 80 lá dos Diallo. E aí eu chamo o cara, pergunto, você conhece Diallo? Ele nunca ouviu falar. Falei, então, eu estou escrevendo um livro que é baseado nos filmes e tal. Ele falou, peraí, deixa eu dar uma pesquisada. E o cara fez uma imersão nos diálogos. Você não está entendendo. Ele encontrou tudo que foi gravado, tudo que tem de música, de diálogo. E aí o livro acaba sendo como uma grande homenagem às trilhas sonoras dos filmes de Halo. Cada música tem uma referência num grande filme de Halo, tem uma... Então, foi muito legal, foi um trabalho incrível, assim. A gente ficava discutindo a música. Não, aqui pode ter um assovio, aqui pode ter uma porta batendo, aqui pode ter um barulho de elevador, aqui pode ter... E foi super divertido. Eu acho que é o primeiro livro no Brasil com esse tipo. E lá fora também não sei se tem essa experiência, pelo que eu pesquisei, não encontrei assim, de livro com trilha sonora original composta, né? E com acesso via QR Codes espalhados ao longo do livro. Nossa, eu nunca vi também, eu já vi trilhas sonoras, né? Trilhas sonoras do Sim, livro, ó, as músicas que foram citadas, mas dessa forma que você passa o QR Code. E eu fiz essa experiência de você ler junto com o que está tocando, eu nunca vi. E eu achei a ideia muito boa, assim. é muito Esse legal. Walter Gerlach, né? Que assina. É, É, aqui eu até anotei, é Perpetuum mobile, é isso? Que ele é Perpétuo Mobile é Perpetuum mobile, que é o Perpétuo Mobile é o pseudônimo ano dele. dele. Eu achei É, nome artístico. muito bom isso, né? Porque quero até linkar. Eu acho que o seu livro, quando os moradores mais jovens do prédio, né, que tem a sexualidade menos oprimida, como é na nossa vida, e você, com essa inovação do QR Code, eu acredito que você vai atingir principalmente os leitores mais jovens, assim. Como que você vê, Luiz, a- as discussões sobre liberdade, sexualidade, para usar um termo da moda, essa sexualidade fluida, essa tecnologia também? Como que você acha que seus livros chegam nos jovens, assim, nos jovens leitores hoje? Cara, não sei. Eu tenho duas enteadas minhas de 16 anos, tenho uma filha de 17 e tenho uma filha de 30 e tenho duas netas pequenas de 2 e 5 anos.
Mas as minhas enteadas e a minha filha aqui, eu vejo que elas naturalmente leem livros, né, no Kindle e tal, e estão ouvindo música. Então, eu não consigo ler ouvindo música. Então, eu achei que realmente essa opção da pessoa ler o livro ouvindo música, não é o livro inteiro que tem música, são só alguns trechos, né? Podia realmente funcionar melhor para a nova geração que consegue fazer essa. Agora, sobre a sexualidade, cara, eu digo basicamente o que todas as pessoas com bom senso dizem ao longo da história da humanidade, né? A sexualidade de cada um é o primeiro âmbito da liberdade de cada um. A pessoa tem que ter a liberdade de escolher, de sentir e de se satisfazer e de se relacionar com quem ela quiser, com quem ela quiser, né? A gente teve muita repressão, né? Na minha época, assim, eu tive amigos que morreram de AIDS, alguns aí, vários, né? Que a gente sabia que tinha uma vida dupla, por exemplo, né? Durante o dia, o garoto tinha uma namoradinha, mas à noite saía para o underground para fazer programa, você entendeu? Então a gente está vendo uma aceitação maior de uma situação que sempre existiu, né? Sempre existiu. Agora, essa fluidez que você cita, eu acho que aí é um pouco mais o reflexo do nosso tempo. As pessoas estão se permitindo também mais em termos de sexualidade, né? No Mago, o livro, a biografia que o Fernando Moraes escreveu sobre o Paulo Coelho, e no próprio Hippie, que é o livro que o Paulo Coelho escreveu contando um pouco da sua história, o Paulo Coelho fala das tentativas que ele fez de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, com homens, né? E que não deu certo, que não curtiu e aquela não era a dele, mas ele se permitiu a isso. Então, a gente está falando aí de final dos anos 60, aquela coisa que teve esse período de mais liberdade, a liberação sexual e tal. Eu acho que a gente está vivendo um outro período igual. E as pessoas estão experimentando, e se gostam, ok, e se não gostam, tá ok também, e depois vão cada um trilhar o seu caminho. As pessoas não têm que ficar tão preocupadas com o que os outros estão fazendo aí em termos de liberdade, liberdade individual, liberdade do próprio corpo, né? Cada um tem o seu e boa. Tem uma frase que eu acho que é da Patrícia Mello, que ela fala assim: é fácil matar, você pega o revólver, aperta o gatilho e pronto. Um gesto simples. Morrer é que é difícil. Você concorda com isso? Aí tem um monte de religioso que fala, eu só apertei o gatilho, quem matou foi Deus, né? Pior que é, meu. Sacanas. Mas eu gostei da fala inicial sua aí que citou o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que por sinal era psicanalista também, né? Era psicanalista, verdade. Ele fala que acha chato. Eu acho que os livros policiais, né, Who Done It, né? Esse Quem Matou, a Agatha Christie, né, que tem lá 20 suspeitos, e depois no final Hercule Poirot vai falar quem matou, né? Eu acho que isso serve bastante para iscar o leitor de primeiro momento, né? Para fazer ele gostar de ler o livro e desenvolver a narrativa. E agora, eu gosto realmente desses livros policiais que fazem você pensar mesmo a condição humana, né? O Luiz Alfredo cita a questão da morte, que é a grande questão, né? Segundo Camus, mas a questão da existência humana, né, do porquê estamos aqui, como vamos conduzir essa existência com esses 8 bilhões de humanos nessa nave em que cada um depende do outro e que se a gente não fizer alguma coisa rapidamente vai explodir nos próximos 20 anos em uma
terra arrasada e inabitável, né? Então, assim, né, a responsabilidade, a gente está num momento de muita responsabilidade, né? Eu fui eco-chato nos anos 90, né? Na época da Rio 92. E aí, vocês são malucos, não existe mudança climática, não tem aquecimento global. Assim, hoje não tem como você negar isso. E eu acho que a gente, como ser humano, antes de mais nada, mas também como artista, tem uma obrigação de ajudar, de alertar, de educar nossos filhos, de falar com as pessoas, porque senão vai dar ruim. Tem gente acreditando em terra plana, Luiz. Cara, é incrível, né, meu? Não, a gente teve um governo que acreditava em terra plana. Isso é Segundo a muito Folha, eu acho que 11 pior. milhões de pessoas, alguma coisa assim no Brasil. Isso é muito pior, cara, que eu... Olha, veio um camarada aqui fazer uma pequena obra em casa, uma pequena obra, um suportezinho para uma caixa d'água, e ele era do Pernambuco, analfabeto. E aí eu acredito que a Terra é plana. Cara, eu sentei com o cara e fiquei uns bons minutos conversando com ele, sabe? É porque na cabeça dele, quando ele ia na praia, ele via que a água e Não aí ele sentia a terra desenvolve. girar, né? Não tá girando. Tá... E aí tudo isso, cara, chega alguém e fala, não, mentiram pra gente, estão tentando te enganar. A pessoa já foi tão enganada, a pessoa é preta, ela já foi passada para trás, ela já foi parada na blitz, ela já foi levada no camburão, ela já apanhou com cacetete, ela já não pagaram ela o serviço que ela tinha, já pichincharam para fazer o serviço. Ela já foi tão enganada que se alguém chega para ela e fala, estão te enganando. Ela fala, ah, eu acho que é isso mesmo. E aí, por isso que a gente tem aí 10 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana, cara. E a pessoa está num lugar especial, né? Quando você coloca a Terra como centro do universo, ou que tá todo mundo te enganando, você se sente especial, talvez seja um pouco disso também, né? Você falando da ecologia, né? A gente vê muitas pessoas ainda negando, né? Os efeitos climáticos da tortura que é o meio ambiente, e a gente teve um governo que deu alguns bons passos para trás, né? É, cara, por que que você acha que as pessoas gostam tanto de ler romance policial, gostam tanto de crimes? Tá tendo um boom aí de séries true crimes. O que que você acha que tem esse fetiche todo? Olha, Ó, eu sempre falo por teve. conhecimento de causa, porque eu adoro, viu? Sim, não, então, sempre teve, né? Há uma curiosidade mórbida do ser humano pela, pelo crime, o que leva a outra pessoa a cometer o crime. A curiosidade mórbida, ela envolve sempre duas coisas, né? Sexo e morte, né? É o Eros e Thanatos. Então, as primeiras narrativas, quando as mulheres começaram, aqui não estou querendo dar aula, não, mas quando as mulheres começaram a aprender a escrever na Inglaterra do século XIX, que era vedado as mulheres aprenderem a escrever e a ler, elas começaram a contar as histórias que elas conheciam, e elas começaram a contar as experiências sexuais que elas tinham, às vezes com pseudônimos, e isso fez grande sucesso. As coisas que faziam sucesso lá no começo da literatura impressa, no final do século XIX, eram os relatos das putas, né, das prostitutas, e as histórias de crime que iam nos tabloides, né, que iam nos jornais, nos jornais que eram pregados muitas vezes nos postes, né? E as pessoas queriam ler, basicamente elas queriam saber quem morreu, como morreu, quem matou quem. Então, assim, não é nada novo, né? Curiosidade em cima de questões que envolvem o sexo e a morte. É, eu acho que sempre teve, sempre vai ter, assim, né? O que leva a pessoa e tal. Agora, na literatura, acaba sendo um pouco esse jogo de descobrir também, de você, do leitor ou do espectador, né? Se ver como um detetive. Ele está fazendo parte
daquela história com o olhar, e ele se acha mais esperto do que o detetive, ele se acha mais esperto do que o autor, né? E ele já mata a charada no meio. Minha filha de 17 anos, a Lia, é assim, ela começa a assistir um filme policial, ela já começa. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Não, agora, pelo que eu já assisti muitos filmes, eu acho que foi ele. Então, assim, de você querer ser mais esperto, mais inteligente. As pessoas que não assistem esse tipo de filme, ou lê esse tipo de livro, que não se interessa pela morte nesse sentido, da brincadeira e da investigação, né, filosófica ou psicológica, pessoal, que vai se fazer em cima do livro ou do filme, assiste Datena, assiste essa coisa já, né, do mais sensacionalista, do corpo estendido no chão, né? E aí é bad, né? Aí é ruim, porque aí é só atrapalhar a cabeça das pessoas achando que o mundo tá, né? A pessoa não sai na rua porque viu no Datena que tem não sei o quê, então aí é foda. Quem são os melhores assassinos? Cara, eu não tenho nem ideia quem são os melhores assassinos. Eu sei quem são os piores assassinos. Os Quem são os piores, piores? os piores assassinos são os governantes que não são sensíveis às causas sociais, às causas do povo mais negligenciado, pobre, sofrido, trabalhador, e, e esses são os piores assassinos. Os piores assassinos são os genocidas que matam em massa, né? Como a gente teve aí o governo anterior, que podia ter poupado pelo menos 200 mil vidas se tivesse, logo num primeiro momento, apoiado a reclusão, a quarentena, e utilizado todo esse sistema incrível do SUS para fazer a vacinação em massa na casa das pessoas, né? Dado um exemplo para o mundo, esse é o pior assassino, esse tipo de pensamento meritocrata e, e que quem quer trabalhar, trabalha e vence, né? Então, esses são os piores assassinos. Saindo da vida real e indo para a literatura policial, quem são os melhores assassinos? Cara, não sei, assim, dentro da literatura é uma pergunta que precisaria fazer um estudo, né? Eu gosto muito, talvez o livro que mais me marcou dentro da literatura policial foi A Sangue Frio, do Truman Capote. Adoro esse livro. E ali a gente tem dois assassinos que são, né, completamente frios e sem motivo, né? Os caras simplesmente invadem uma casa e matam todo mundo. E por um azar deles e sorte nossa, foram presos, né? E aí esse horror desse crime acaba virando uma das peças mais bonitas da literatura, né, ocidental, que é o livro do Truman Capote, Acho que que é pelo envolvimento maravilhoso. dele também, né? Acho que isso dá um plus, né? O envolvimento dele com os Sim, personagens, sair um pouco da ficção, né? sim, ali não tem ficção, né? É, Ele ali não faz o tem ficção, ali é o clássico de não ficção, na verdade, né? Eu falo sair do papel não ficcional do jornalista e entrar no papel pessoal do jornalista, talvez. quando o Capote faz A Sangue Frio, já tem o New Journalism, né? A gente já tem o Gay Talese, a gente já tem o Joseph Mitchell, a gente já tem o Tom Wolfe, a gente já tem esse pessoal e o próprio Truman Capote, algumas dos seus primeiros contos já tinha algumas coisas não ficcionais, mas aí ele decide fazer um romance de não ficção, né? É, O que diferencia A Sangue Frio é que é um romance de não ficção e ele é narrado como um romance. A cena de abertura, que ele está indo para o Kansas, tem aquelas margaridas, aquelas, não sei se são margaridas ou girassóis, mas tem umas flores assim. É muito bonito, já te coloca dentro da história, né? Agora, e o outro grande clássico de crime da literatura, que não deixa de ser um romance policial, que é Crime e Castigo, né? verdade. Que as pessoas acham Sensacional. sempre que é um romance existencialista, filosófico
Mas não deixa de ser um romance Sim, não policial é, eu também, acho né? que essas coisas podem muito bem andar de mãos dadas, né? Qual que foi o primeiro Sim. romance policial que você leu? Você lembra? Ah, sem dúvida, foram os livros da coleção Vagalume, né? Então, os livros do Marcos Rey, o Assassino nos Cinco Estrelas, lá, né, que é o do Hotel Cinco Estrelas. Agora, o que mais me marcou, e eu faço uma homenagem a ele no meu Elvis e Madonna, foi o Gênio do Crime, né, do João Carlos Marinho. Carlos Marinho. O Gênio do Crime, maravilhoso. Aí depois eu li Agatha Christie, aquela coisa toda, né? Entrou E pelas drogas mais leves primeiro. muito criança, né? Na escola a gente tinha que ler essas coisas. E aí eu li, cara, o Rubem Fonseca, né? Uhum. Eu acho que eu comecei com o Rubem Fonseca com o Romance Negro, se eu não me engano. E ali, e se não foi o Romance Negro, pelo menos foi o que mais me impactou e que me fez pensar num crossover, né, do Rubem Fonseca com o Nelson Rodrigues, que foi o que eu tentei fazer com a comédia mundana, né? E misturar um pouco do sexo reprimido das famílias classe média com a violência urbana que crescia naquele momento, final dos anos 90, começo dos anos 2000, nas grandes cidades, né? Então, eu acho que é por aí. Estava bem acompanhado desde sempre. E como que está a literatura policial contemporânea nos dias de hoje, brasileira? Cara, eu acho que vai muito bem. Eu acho que vai muito bem. Tem grandes expoentes. Você citou a Patrícia Mello, né, que é uma das maiores. Tem o Sempre Estado, e com razão, porque realmente é muito legal, meu amigo Rafael Montes. Rafael Monge já esteve aqui no Rabiscos, inclusive. Ah, legal. É, o Santiago Nazarian tem algumas coisas. O livro novo dele tem um viés policial, que é o Veado Assassino, né? Que é muito legal. Eu acho que a gente está bem, assim. Eu acho que tem bastante gente fazendo literatura. Tem o Edir Augusto, né? Edir Estive com Augusto ele esses fazendo. dias no Sesc, mediei ele e a Luísa Romão. Foi incrível o papo. Um abraço para o Edir, inclusive. Ele é Gosto demais, muito o aqui. Edir. É legal. O Edir escreve na contracapa do Diallo, né? Do Crime no Edifício Diallo. Simone Campos, que está ali também, que escreve ali também, que tem uma. O último livro dela, Se Nada Acontecer com Você, é uma narrativa policial. Não parece, a estrutura do livro não parece, assim, mas é uma busca, é uma procura e é uma investigação, então é um romance policial. E eu acho que isso que é legal, né, nos brasileiros, assim, o Edir Augusto é uma narrativa que não sei se ela é policial, é uma narrativa de brutalidade, é uma Modalidade de narrativa de pancada, né? pancada, dentro de uma cena inusitada para um romance policial, porque são periferias de Belém do Pará, aquela coisa, né? Ilhas, né? E eu acho que a gente está muito bem do romance policial, sim. É uma pena a gente não ser traduzido, levado lá para fora, porque o Edir foi traduzido para o francês e o pessoal adora, Faz vira muito uma coisa sucesso lá. exótica. Então, assim, a gente precisava conseguir ir lá para fora. Assim como tem a peculiaridade dos nórdicos, que ganhou o mundo, né, com Stieg Larsson, e abriu a porta para vários outros, né, com aqueles romances que se passam na neve, tem aquelas investigações, né, todas muito cerebrais e tal. Eu acho que o nosso romance brasileiro também tem boas características para fisgar leitores lá de fora. A gente precisava conseguir chegar até eles. Legal. Cara, muito feliz com o nosso papo. Estamos aqui indo para a reta final. Pessoal que quer falar contigo, comprar seu livro, como é que faz, como é que chega até você? Cara, eu sou facinho. Eu tô aí, tô no Facebook, tô no Instagram. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, porque tenho muito trabalho, tenho muitas filhas. Metas. É,
E mas eu sou super fácil, assim, né? Biagione.com.br tem meus livros e os caminhos para chegar até eles, e é só chegar. Meus livros estão aí nas livrarias, na Amazon, em todo lugar aí. Comprem, divulguem principalmente, né? Quando leem um autor nacional, ajudem a divulgar. Essa coisa é muito importante. São poucos os canais como o seu, né, Tadeu? Com rabiscos aí, que dão oportunidade para a gente falar um pouco do trabalho, explicar um pouco do que a gente faz, mostrar um pouco da nossa visão de mundo e da nossa literatura. E eu agradeço muito. Aí, quem quiser Obrigado. pode me contatar. Obrigado. Vou deixar os links, então, que o Luiz falou aqui na descrição. E, cara, obrigado pelo papo. Adorei trocar essa ideia contigo. Adorei te conhecer mais. Sou muito fã do seu trabalho, gosto muito do seu estilo de escrita. E esse livro, me admirei muito a sua visão de mundo, assim. Eu gostei do jeito que você conseguiu trazer a gente para um tom crítico e, ao mesmo tempo, envolvente, né, na história do edifício. E obrigado. E seja sempre bem-vindo ao Rabiscos. Quero mandar um beijo para Jéssica Balbino, que fez aqui a ponte entre a gente. E te convido sempre que tiver trabalho novo, tiver alguma pauta, pode procurar a gente aí, que estamos aqui para isso. Muito obrigado, cara. Um beijo para Jéssica, querida amiga. E eu sou um autor brasileiro contemporâneo de chave realista, e a gente sabe que o país não é exatamente um país que lê, né? Haja vista a eleição do último presidente, que mostrou que não é um país que lê, né? A maior prova da existência do governo anterior é que a gente não é um país que interpreta texto, né? Então, eu só tenho a dizer aqui, só tenho a agradecer a você e, como último pedido, pedir para as pessoas aí que leiam mais, desconectem do celular, da internet, uma horinha, uma hora e meia por dia e vá ler um livro, porque estimula a nossa criatividade, a nossa empatia, a nossa saúde mental, tudo que a gente está precisando. Às vezes as pessoas falam, eu não leio porque me dá sono. Porra, se você lê e te dá sono, dorme, caralho. Você não precisa tomar Você está lendo o remédio para livro errado. dormir. Pois é, não, tudo bem. Eu leio 2 páginas e dá sono. Beleza, aí depois você acorda, lê mais Lê mais 2. duas. Tá tudo bem, né? Não é um problema. É, obrigado, Tadeu. Beijo grande para você, para Obrigado, sua Luiz. audiência. Valeu. Muito obrigado. Pessoal de casa, quiser mandar dúvidas, sugestões, podcastrabiscos@gmail.com. E é isso. A gente volta semana que vem com mais literatura contemporânea para vocês. Beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.